Flamengo venceu o Sport no Maracanã com direito a um belo gol de falta do Arrascaeta. Por falar em gênero? Na hora que eu tava vendo sem querer, o meu controle deu problema. Aí ele ficou passando os canais, parou bem na hora do coisa. Pô, mas, sério, não tinha como secar, né? Não, eu tava só vendo. Porra, acho que nem os... Eu tava vendo a Peppa Pig, aí nem parou do canal. canal. Quando fez o gol, é aquele gol que a gente faz assim, Pedrosa. Ai. Né? É que você comemora, Eu vou ser sincero. Você comemorou. Quando o Bruno Henrique perdeu aquele gol no primeiro tempo, que é um pênalti em movimento, eu falei, tem dia que é noite. Eu pensei comigo. Eu falei, não é possível, cara, não é possível. Questão de tempo. Mas aí veio o segundo tempo. Não, mas é aquele que você faz. Ai, foi um gol. A gente vai ver como foi esse jogo. E o gol também, olha, uma pintura. Na volta a gente comenta. O Flamengo começou se impondo, com De La Cruz arriscando de longe. Saúl também mandou uma bomba. De La Cruz agora dá um ótimo passe para Samuel Lino levar perigo nessa bola. O rubro-negro insistia e em jogada ensaiada é Bruno Henrique que tem uma ótima chance cara a cara, só que chuta forte demais. O domínio era total do Flamengo, que buscava de todas as formas. Bem na partida, De La Cruz dá esse chutaço e o goleiro do Sport faz uma bela defesa. Os gols não saíram no primeiro tempo. Mas na segunda etapa foi o momento de redenção, principalmente para Bruno Henrique. Ele recebe na boa de Samuel Lino e o camisa 27 vai lá e marca para o Flamengo, dando fim a um jejum de 11 jogos que não marcava pelo rubro-negro. E mais uma vez voltando a ser decisivo para o time. A equipe de Filipe Luiz continuou querendo mais. Emerson Royal chuta de longe e Gabriel salva o Sport. E de novo, quem aparece para marcar é Bruno Henrique. Cruzamento de Saúl, o Danilo tentou de cabeça, mas a bola sobrou para BH fazer o segundo do Flamengo. O atacante chegou ao 11º gol na temporada. Inspirado, ele ainda tentou de fora da área. Mas o terceiro gol veio de uma forma ainda mais bonita. Cobrança de falta e é Arrascaeta quem bate perfeito, sem chances para o goleiro. O uruguaio ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O Juninho ainda teve a chance cara a cara de fazer o quarto do Flamengo, mas Gabriel defendeu. Final, Flamengo 3, Sport 0, seguindo na briga pela liderança do brasileiro. Olha, Vene Casagrande, que golaço, hein? É, nojento o tapa, né? Engraçado que ele sai, já parece que ele já sai comemorando. Ele sabia que a bola ia entrar, é incrível. E o goleiro foi bem, mas ninguém pega aquela bola ali. Inclusive é um bom goleiro. Se tem um ponto positivo do Sport nesse Campeonato Brasileiro, é o próprio goleiro que vem se destacando. Mas Gabriel não foi suficiente para parar o ataque do Flamengo. Mas ele, o Arrascaeta, ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Chegou a 94 gols, igualando ao Duval, como estrangeiro com mais gols com a camisa rubro-negra e assumiu a liderança do rubro-negro como o jogador com mais gols de falta nesta década. O time, pode rodar mais rápido. O time, é que eu sou do meio doidinho, eu falo rápido. O time ainda voltou a marcar um gol de falta após 6 meses. Aliás, é o que a gente vê... Quer mais um número sobre o Arrascaeta Eu já botei esse assunto atenção? que a gente já estava falando. Ele tem 104 assistências. Isso é impressionante também. Porque, assim, ele participa muito de gol. É assustador que o Arrascaeta vem jogando de futebol há 10 anos no futebol brasileiro. Eu sempre falo isso. Sim. Porque ele não chegou ao Flamengo jogando mal. Lá no Cruzeiro ele já se destacava. Mas nessa partida aí, Fernandinho, eu acho que além dos 3 pontos, que eu vou ser bem sincero, eu não esperava menos que a vitória do Flamengo. A dúvida era de qual seria o placar. Além dos 3 pontos, eu acho que o Flamengo tem muito a comemorar nessa partida. Primeiro, o Samuel Lino voltou a jogar bem, inclusive deu uma assistência ali primorosa pro gol do Bruno Henrique. O De La Cruz voltou a jogar bem também. Para mim é um jogador que vai ser importante, sobretudo na ausência do Jorginho. Já a gente vai falar sobre a lesão dele. E o Bruno Henrique voltando a fazer gol. Ele estava 11 jogos sem marcar e a última vez que ele havia feito 2 gols numa única partida foi justamente na Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Então é uma outra boa notícia, até porque o Flamengo não terá Gonzalo Plata na final da Libertadores, que é um jogador que poderia fazer a função que o Pedro faz, porque não se sabe se o Pedro vai ficar à disposição, e é um jogador que pode voltar aí a ter uma boa fase.
por causa dos 2 gols, você é a favor de ele continuar sendo titular? Não. Eu acho que esses 2 gols podem dar mais confiança ao jogador para ele voltar a ter uma boa fase e, consequentemente, voltar a ser titular na equipe do Flamengo. Então, além dos 3 pontos, o técnico Felipe Luiz tem muito a comemorar, além, é claro, de ter preservado 7, 8 titulares. Ou seja, ele deu um descansinho aí para alguns jogadores importantes, porque agora tem uma sequência bem difícil pela frente pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou o Juventude ontem, Pedrosa, e o Abel fez a mesma coisa, né? Sim. Que chegou... Fernanda, mas falta muito tempo ainda para a final da Libertadores. Mas também ainda tem muita água para passar embaixo da ponte do Brasileirão, Pedrosa. Esses times só estão nessa situação, Fernanda, porque eles gastaram muito, formaram um elenco maravilhoso, Sim. tem 2 técnicos excepcionais e por isso eles conseguem aguentar a temporada do futebol brasileiro. Então, quando esses caras tomam a decisão de poupar um jogador ou outro, ou poupar meio time ou não, cara, eles sabem exatamente o que eles têm na mão. Ontem o Palmeiras poupou, aí tem Bruno Rodrigues, aí tem Felipe Anderson, aí tem Martínez, o Flamengo tem De La Cruz, que pra mim foi o melhor em campo, inclusive, contra o Sport. Jogou demais o De La Cruz, é um jogador extremamente diferente, que dá outra coisa pro Flamengo também. Então, aí você olha o próprio Bruno Henrique, que não estava vivendo uma grande fase, mas consegue fazer 2 gols e aparecer novamente. O Samuel Lino voltou a jogar futebol. Tudo bem, foi contra o Sport, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a partida é perfeita para ele ganhar confiança para a reta final de temporada e voltar a ser o jogador que o Flamengo contratou ele para ser. Então, cara, assim, eu acho que dentro do Maracanã o Flamengo fez seu dever de casa, o Palmeiras fez seu dever de casa contra o Juventude, não sofreram, as 2 equipes não sofreram em momento algum, e o Flamengo foi mais soberano ainda de ter feito 3-0. Vai ser uma disputa de final de campeonato maravilhosa de se ver, porque realmente são 2 equipes muito bem treinadas, 2 equipes que têm grandes jogadores, 2 seleções. É assim que eu posso tratar Flamengo e Palmeiras. Eu vejo o Flamengo, em relação a jogar futebol, veja bem, jogar futebol é o quê? Dinâmica, o que apresenta, o envolvimento diante do seu adversário. Eu vejo o Flamengo um passinho à frente do Palmeiras, tá? Sério, Pedro? Eu vejo. Caramba, Você não? Eu vejo. Eu não. Eu ainda acho Flamengo. que o Flamengo pode evoluir. E o Palmeiras está vivendo o auge. Eu ainda penso assim. Sabe por quê? Eu acho que o Flamengo tem um jogador hoje que nenhum time tem. Arrascaeta. Nem o Palmeiras tem esse jogador. Então, mas aí que tá. Pra mim, a grande verdade, curiosidade. Benê. O Palmeiras Eu tem um também acho elenco que- mais equilibrado, mais homogêneo. O elenco do Flamengo é muito melhor. Só que eu vejo o Palmeiras melhor fisicamente e o Flamengo precisando melhor Eu também fisicamente. vejo assim. É o que Mas eu o vejo. ponto do Pedrosa é muito importante. A gente sabe que o fisicamente hoje é o fundamental, né? E realmente, eu acho que o Palmeiras está no auge. Tá no Mais auge, do pô. que ele tá, ele não consegue. É um volume, é uma intensidade, é uma perfeição nas ações, né? Nas escolhas. Mas ter o diferente, que é diferente mesmo, a gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que inclusive o Flamengo hoje chegou onde chegou, porque em algum momento que ele patinou na temporada, o Arrascaeta pegou e falou, me dá. A gente olha pelos números Não dele, só de Arrasca. efetividade. Ele é Mas, por exemplo, o Não, ele é Pedro em muito vários sinistro. momentos salvou. Pô, mas o Arrascaeta, ele tá desde o início sinistro. Sim. O Pedro, ele ainda ficou no banco, ele ainda teve um problema comportamental. O Arrascaeta não. Arrascaeta. A gente olha os números dele, um jogador que já sempre foi fenomenal e nesse ano ele está sublime, Pedrosa. E aí No a auge gente- da própria carreira. Exato, e aí a gente vai pegar o Palmeiras, aí beleza, tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que são uma dupla sensacional, não tenho Perfeito. dúvida. E é isso, eu acho que tem muito equilíbrio nisso, tá? Quando eu falo um passinho à frente, se fosse colocar numa porcentagem, é Flamengo 53% e Palmeiras 47%. Mas esses 3% se chama de Arrascaeta. Porque pra mim ele pode decidir qualquer jogo, a qualquer momento e de diversas formas. Ele pode decidir como ele bateu a falta aí contra o Sport, ele pode decidir com um chute de fora da área, com uma assistência, com ele chegando pra cabecear dentro da área, com ele chegando pra finalizar. Ele é um camisa 10 hoje completo dentro do futebol brasileiro. E eu acho que o Felipe Luiz já entendeu isso quando coloca ele um pouco mais próximo do gol, porque ele tá ali pra decidir. E aí você olha o outro companheiro dele no meio-campo, que não teve nessa partida, mas também é diferente, é o Carrascal. O Carrascal é um cara que vai ser titular do Flamengo. Pode ter certeza. Ele vai continuar como titular porque ele é muito qualificado. E o Flamengo vai recuperando algumas peças. Entra o Saúl, entra o De La Cruz, o próprio Samuel Lino, se voltar a jogar futebol. Ele tem que voltar a jogar futebol. Ele vai ser uma peça importante para o Flamengo. Eu vejo o Flamengo para definir com mais talentos do que o Palmeiras. Sim, isso é eu verdade, concordo. isso é o verdade. elenco do Flamengo é muito mais talentoso. E eu acho que o elenco do Palmeiras é mais homogêneo, mais equilibrado. E aí é mérito de Abel, por exemplo. Vitor Roque e Flaco. Inicialmente o Vitor Roque veio para ser titular e o Flaco reserva. E o que o Abel fez? Ele conseguiu tirar
não sei da onde, através de um estudo, colocou os dois juntos, deu certo. E hoje são os dois melhores atacantes de futebol brasileiro. A grande verdade é que se a gente for parar para pensar, é claro que tem nomes, tá? Não estou dizendo que não tem. Mas se você falar assim, o que é o Palmeiras nos últimos anos? A primeira coisa que você responde é o quê? Abel, pô. Abel. Aí você fala o Flamengo, você fala o Gabigol. Talento. Aí daqui a pouco você fala o Bruno Henrique. Aí Talento. tem o ano que você vai falar o Pedro. Aí esse ano é o Arrascaeta. Fala de talento, Inclusive, né? pega esse período que o Abel Ferreira está no Palmeiras, são 5 anos. Olha quantos treinadores o Flamengo teve. O que justifica isso? O Flamengo, em determinado momento, teve sucesso graças ao seu elenco. Essa é a grande verdade. Não porque teve um trabalho muito bom da diretoria na ocasião, não foi isso. Em vários momentos, tinha um Arrascaeta, salvando, tinha um Bruno Henrique, tinha um Gabigol, em vários momentos. Só que eu acho, Pedrosa, que, independentemente do que acontecer no Campeonato Brasileiro, quando chegar no dia da final, não vai ter favorito. Não, Eu tô não falando tem. isso aqui Não. hoje já. Não o Flamengo pode chegar líder do Campeonato Brasileiro para essa final, ou o Palmeiras, e não vai ter favorito. E eu também acho... É um jogo totalmente diferente. Que eu acho de que a tudo. fala do Pedrosa não leva ele para esse lugar de achar isso. Eu acho isso. Ele só fez um comentário no geral, assim, observando o que está acontecendo. Quem eu mais gosto de ver jogar? O Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar do que o Palmeiras. É só isso. É só uma preferência. Hoje eu prefiro o Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar. Hoje eu prefiro. Não é que você prefere... Gente, vamos Não, lá. deixa eu falar uma coisa com ele aqui rapidinho, só um minutinho. É isso. É que você... Inclusive, esse cruzamento do Saúl aqui Você é prefere absurdo, tá? negócio de futebol. É isso. Ver o jogo mais bacana ali. Fluido, bonito, talentoso. Ah, entendi. E nada disso botar apaga isso aqui. que o trabalho do Felipe Luiz é um absurdo. É muito verdade. bom. Inclusive, eu defendo isso. Tô falando hoje é dia 3 de novembro. Não importa se o Flamengo vai ganhar tudo ou se o Flamengo vai perder tudo. Felipe Luiz tem que continuar à frente do Flamengo. Gente, não tem outro treinador para assumir nesse momento. Felipe Luiz é bom treinador, pega os números dele. Em mais de um ano de trabalho, ele tem quase 80% de aproveitamento. E ele já mostrou, ele já ganhou jogo fazendo substituição. Já perdeu? Também. Não é mas só ele está aprendendo ainda. Eu acho que passa um recado muito nítido da importância do tempo para um treinador. É isso, né? pô. Tu confia no Felipe Luiz? Confio. O rubro-negro, eu acho que confia também. Então dá tempo ao cara. Ele não deixa o resultado te fazer escolhas. Ai, olha, perdeu. Mas fez um bom trabalho. Ah, vai ter que tirar. Eu tô com você também. Não que seja um problema meu. Por mim, ele vai pra Europa. Tá? Até é bom pra dar uma rodada, né, ô Pedrosa? Eu acho que é bom. Inclusive, o Cristiano Ronaldo tá de sacanagem. Por que não liga pra Abel Ferreira? Impossível. Entendeu? Liga pro Luiz Castro, não sei o quê. Mas e o Abel? Tá aí 5 anos. Ninguém quer me tirar o Abel do futebol brasileiro. Aí meu Arthur Jorge vai embora. Não sei quem, vai embora. Não entendo essas coisas, Vene. Pois é.